Como você sabe, na China, o imperador é chinês. E todos que vivem no palácio também são chineses. O mestre da música imperial, o primeiro-ministro, as damas e cavaleiros da corte. O palácio chinês é o mais belo do mundo, todo feito de porcelana, pintado à mão em vermelho e dourado, com detalhes de dragões, com flores, e os pisos são muito delicados. Por isso, todos aqueles que andam pelo Palácio da China cruzam os braços e pisam devagar. Assim, eles não danificam a porcelana delicada. Atrás do Palácio Chinês existe um jardim, que começa no alto da montanha onde fica o palácio, descendo, tendo todas as flores do mundo, todas elas de todos os países, as mais coloridas e as mais belas. Depois se transformam num pasto, passando por uma região pantanosa e descendo por uma longa escada, chegam até um lago. No meio do lago existe uma ilha. No meio da ilha existe uma árvore, uma cerejeira. E nesta cerejeira mora um rouxinol. Todas as noites, quando o pescador vai ao litoral pescar, ele ouve o rouxinol e exclama para os céus: por Deus, como é lindo! Assim, o imperador cuida do seu jardim e manda que os seus jardineiros coloquem sininhos de bronze em cada flor, para que todos que passem por ali percebam as flores que estão lá. O próprio imperador é uma figura muito sublime. Ele tem um bigode comprido e usa vestes de seda, e suas vestes têm as cores mais belas e mais vivas, mas sempre leva à sua cabeça uma coroa com uma pena de pavão, e a sua coroa de ouro leva toda a história da China, escrita da ponta até a base. O imperador também usa uma espada e usa um cajado, que mostra o seu poder como imperador. E por todas essas maravilhas que a China é, as pessoas, os artistas do mundo inteiro vão visitá-la. Os poetas escrevem grandes poemas falando sobre tudo que é lindo na China. E o imperador recebe esses poemas e manda guardarem numa sala só de poemas chineses. Os pintores pintam quadros, lindos quadros, coloridos, mostrando o palácio, mostrando o jardim. E o imperador fica feliz ao recebê-los e manda guardar nos aposentos dos quadros. Além das composições musicais, que todas elas falam sobre as maravilhas da China. O imperador é feliz. Mas um dia, um pacote diferente chegou. O imperador recebeu um pacote diferente. Era um grande pacote embrulhado com seda e veio do imperador do Japão. O imperador da China abriu aquele pacote e leu um grande livro, que na primeira página falava sobre o grande império chinês, sobre sua geografia, sobre sua população, sobre todas as maravilhas arquitetônicas. Na segunda página existia um desenho do Palácio Imperial, com todos os detalhes, as pinturas e curiosidades. Na terceira, o próprio imperador aparecia, com sua vestimenta especial. E na página seguinte, uma página inteira sobre a coroa, sobre o cetro e sobre a espada. E depois, uma página sobre o primeiro-ministro. E depois, sobre a dama da corte. Depois, sobre os cavaleiros. E depois, sobre o mestre da música imperial. Mas na última página do livro, o imperador da China leu: acima de tudo, o mais belo da China é o canto do rouxinol. O imperador da China fechou o livro e chamou o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, vem aqui! E o primeiro-ministro veio. Primeiro-ministro, eu recebi esse livro que fala sobre a China, que fala sobre o palácio, que fala sobre o imperador, que fala até sobre você. Mas na última página diz: o mais belo é o canto do rouxinol. Agora eu lhe pergunto, como imperador da China,
O que é o rouxinol? O primeiro-ministro coçou a barba, pensou um pouco e disse: Meu imperador, rouxinol? Não existe rouxinol. É claro que existe, primeiro-ministro. É claro que existe. O imperador do Japão jamais faria uma pegadinha comigo. Eu quero que você me traga esse rouxinol. E o primeiro-ministro, como um primeiro-ministro que se preze, sentiu medo das ordens do imperador. Depois saiu correndo. Ele entrou em todos os quartos, entrou no lavabo, entrou no banheiro, entrou na cozinha, subiu as escadas, desceu as escadas e olhou debaixo da escada. Depois ele foi até o jardim, deu uma volta no jardim, depois foi até a entrada e voltou até a sala do trono. Meu imperador, eu procurei o rouxinol. Ele não existe! Ah, primeiro-ministro, é claro que existe se o imperador do Japão, que está no Japão, que é muito longe daqui, sabe que aqui existe um rouxinol. Eu, como imperador da China, quero ver este rouxinol. Caso contrário, mandarei dar socos na barriga de todas as pessoas que moram no palácio após o jantar. Bem, como o primeiro-ministro não queria levar socos na barriga, nem o mestre da música imperial, nem o cavaleiro, nem a dama da corte, todos eles se juntaram e foram procurar o rouxinol. Entraram nos quartos, entraram no lavabo, entraram no banheiro, subiram a escada, desceram a escada, procuraram debaixo da escada. Deram 3 voltas no jardim, entraram novamente no palácio e começaram a perguntar para as pessoas. Primeiro eles perguntaram para um senhor que cuidava e lustrava a escadaria principal. Você já viu o rouxinol? Não vi. Depois eles procuraram lá na cozinha. Perguntaram para o cozinheiro, você já viu? Ah, rouxinol? Nunca vi rouxinol. Depois eles procuraram dentro dos quartos as camareiras. E as camareiras já tinham visto? Não tinham visto. Até que quando voltaram para a cozinha para sair pela área de trás, uma ajudante de cozinha que lavava o chão exclamou, rouxinol? Eu conheço o rouxinol. Ora, ajudante de cozinha, então nos leve para ver o rouxinol. Se você nos levar, você terá permissão para ver o imperador jantar uma única vez e será declarada a grande mocinha de cozinha que traz o rouxinol imperial. Uma ajudante de cozinha que lavava o chão exclamou, rouxinol? Eu conheço o rouxinol. Ora, ajudante de cozinha, então nos leve para ver o rouxinol. Se você nos levar, você terá permissão para ver o imperador jantar uma única vez e será declarada a grande mocinha de cozinha que traz o rouxinol imperial. E assim foi acordado, e assim fizeram. A pequena garotinha que limpava o chão se levantou. O primeiro-ministro foi atrás. Depois o mestre da música imperial, o cavaleiro e a dama da corte. Partiram e começaram a descer pelo jardim. O jardim chamava muita atenção pelas cores das flores e pelas sinetas que balançavam com o vento. Eles continuaram a caminhar e a caminhar e a caminhar e a caminhar por um tempo, até que as flores começaram a desaparecer e um grande pasto tomou seu lugar. Era uma grama alta, muito, muito, muito verde. Foi aí que eles ouviram um som. Mas como é lindo esse rouxinol, disse o cavaleiro. Eu diria que é tão grave para um ser tão pequenininho como um pássaro, né? Disse a dama da corte. Foi aí que a pequena ajudante de cozinha chamou a atenção. Isso, meus amigos,
Não é o rouxinol, são as vacas que estão ali a pastar. Ah, as vacas, eu sabia, disse a dama. Então eles continuaram a descer, até que o pasto desapareceu e começou a dar lugar a uma região pantanosa. Naquele pântano, as árvores eram muito altas e, consequentemente, o chão era muito escuro e úmido. Foi aí que eles ouviram: ah, mas eu poderia comparar este canto às sinetas das flores, e que tom maravilhoso, disse o mestre da música imperial. O primeiro-ministro logo emendou e disse: e veja a variação, é lindo. A ajudante de cozinha chamou a atenção novamente e disse: não, não, meus senhores, isso são as rãs que estão a coachar. O rouxinol ainda está longe. Ah, sim, as rãs a coachar, disse o mestre da música imperial. O primeiro-ministro então olhou e disse: o que são rãs? E o mestre da música imperial disse: eu não sei. Eles continuaram a descer por aquele caminho tortuoso, até que o pântano começou a desaparecer, e eles viram à sua frente um lago. Era um grande lago, e no meio do lago existia uma pequena ilha, e no meio da ilha existia a árvore. No alto da árvore, lá sim, aquele som. E era uma música tão suave que os quatro se calaram na hora, assim como todos os outros animais que estavam por ali, para ouvi-lo. Ninguém disse nada, porque tinha medo de falar que era o rouxinol, se não fosse o rouxinol. Mas a ajudante de cozinha disse: vejam, meus senhores, eis aqui o rouxinol. E o rouxinol era um pássaro pequenininho, acinzentado, com uma pequena manchinha alaranjada na barriga, mas muito, muito, muito simples. O primeiro-ministro disse: de certo ele perdeu as suas cores ao ver pessoas tão ilustres. E a ajudante de cozinha disse: meu rouxinol, o nosso imperador quer ouvi-lo cantar. E o rouxinol novamente cantou. As pessoas paralisaram em silêncio. E quando o rouxinol cessou, foi que o primeiro-ministro explicou: ele não era o imperador. Na verdade, o imperador nunca sai do palácio. O imperador queria ver o rouxinol lá no palácio. O rouxinol disse que cantava melhor ao ar livre, de preferência de noite. Mesmo assim, veria o imperador. E quando toda a realeza agradeceu, o rouxinol simplesmente bateu asas e foi embora. Todos ficaram com medo. Onde já se viu, o pássaro fugiu. Então voltaram correndo para o palácio, subiram e passaram pelo pântano, depois passaram pelo pasto, depois passaram pelas flores. E quando entraram no palácio foi que viram o imperador no trono, e ao seu lado o rouxinol cantava. E ele cantava tão bem que lágrimas escorreram dos olhos do imperador. E depois que a música parou, o imperador tirou o seu chinelo de ouro e entregou ao passarinho, que não tinha nada o que fazer com o chinelo, mas que agradeceu e disse que não precisava daquilo. O imperador insistiu, dizendo que ele poderia usar em volta do seu pescoço. O pássaro disse: não, eu já tenho o tesouro maior do mundo, a lágrima de um imperador. A lágrima de um imperador tem algo de mágico e espiritual, e isso eu já tenho. Os dois se cumprimentaram
Então o imperador mandou que trouxessem 10 criados, e cada criado trazia em sua mão uma fita de cetim de uma cor diferente, e todas elas foram amarradas ao pé do pássaro. O pássaro foi colocado num puleiro de ouro, e ele declarou que o rouxinol seria o grande pássaro imperial, e que assim viveria no palácio. O rouxinol não sentiu muito à vontade, mas se o imperador manda, o povo faz, inclusive os rouxinóis. E no dia seguinte, o próprio imperador levou o pássaro em praça pública e apresentou o pássaro a toda a população, que ouviu, em silêncio, aquela canção celestial. E quando ele parou, as mulheres colocaram água na boca e tentaram gargarejar, imitando o pássaro, mas não conseguiam, porque o pássaro sempre mudava a canção, e a cada nova canção era uma coisa mais linda do que a outra. Naquele ano, muitos bebês nasceram e todos eles foram batizados de rouxinol. E ninguém mais se cumprimentava com oi, tchau. As pessoas se encontravam e falavam rou, e a outra respondia xinol. E assim, o reino da China foi próspero e feliz. O imperador ouvia todos os dias o canto do seu pássaro e se sentia como novo, como um jovem imperador que há muito tempo ele não era. O ano inteiro se passou e o mestre da música imperial tentou escrever as canções do rouxinol, mas era um problema porque ele sempre mudava as canções. Ele escreveu então 15 volumes e desistiu. Mesmo assim, não eram tão fiéis assim. O próprio primeiro-ministro ficou enciumado, porque aquele pássaro vivia mais ao lado do imperador do que o próprio primeiro-ministro. E depois de um ano, um pacote chegou. E não eram tão fiéis assim. O próprio primeiro-ministro ficou enciumado, porque aquele pássaro vivia mais ao lado do imperador do que o próprio primeiro-ministro. E depois de um ano, um pacote chegou. Foi aí que chegou um novo pacote para o imperador da China. E era um pacote do imperador do Japão. O imperador da China ficou empolgadíssimo, achando que era mais um livro, e agora um livro sobre o rouxinol. Mas ao abrir aquele papel de seda, o que ele encontrou foi uma caixa, toda de metal, com pedras preciosas cravadas. Em cima da caixa existia um pergaminho. O primeiro-ministro abriu o pergaminho e leu, e lá estava escrito: o rouxinol do imperador do Japão em nada é comparável ao rouxinol do imperador da China. O primeiro-ministro devolveu a carta ao imperador e o mestre da música imperial então passou a examinar aquela caixa de metal, até que ele achou uma portinha. E quando abriu, de lá saiu um pássaro, muito parecido com o rouxinol, mas maior, todo feito em ouro. Os seus olhos eram feitos de diamante. Nas asas existiam safiras e na cauda esmeraldas. O mestre da música imperial passou a procurar até que achei. Deu 1, 2, 3 voltas e a caixinha de música começou a cantar. E era uma das músicas do rouxinol imperial. A música era perfeita, era divina. Depois parou. Novamente deram corda.
E novamente a caixa começou a tocar. E tocou, e tocou. O primeiro-ministro disse: olha, temos aqui um rouxinol muito melhor, porque este é muito mais agradável aos olhos. O mestre da música imperial logo anotou a música e disse: ah, mas este eu consigo acompanhar com instrumentos? Este é especial, meu imperador. E o imperador disse que deem corda novamente. E deram. 77 vezes deram corda. E 77 vezes ouviram a mesma canção do rouxinol da caixinha de música. Foi aí que o mestre da música imperial teve uma ideia. Se um rouxinol é maravilhoso, imaginem dois juntos. E colocaram os dois para cantar. O rouxinol da caixinha e o rouxinol imperial. E os dois começaram a cantar. Mas não foi nem um pouco agradável como disseram que seria. Na verdade, não foi nada de bom. Porque a música que saía da caixa de música vinha de engrenagens. E aquelas engrenagens tocavam uma canção. Mas a música que vinha do rouxinol imperial vinha do coração e da alma. E por isso era uma música única. E aquela música só existia naquele instante. Pararam então com os dois e ouviram novamente a caixinha de música. E depois de um tempo, o imperador disse: agora já chega, quero ouvir o meu rouxinol imperial. E quando olharam para o lado, no puleiro, não havia pássaro algum. O rouxinol tinha saído pela janela, deixando para trás todo o palácio e as pessoas que viviam ali. Foi aí que o imperador se sentiu traído e ele disse: tragam de volta esse pássaro. Mas ninguém pôde trazer o pássaro porque ele voava. Então o imperador disse: eu não quero mais vê-lo aqui. Que esse pássaro seja morto se pisar em meu palácio novamente. E assim o rouxinol imperial foi banido do reino. No dia seguinte, o imperador foi em praça pública e apresentou a caixinha de música à população. As mulheres colocaram água e gargarejavam e conseguiam imitar a canção do rouxinol, que era sempre a mesma e fácil de executar. As pessoas pararam de se cumprimentar como antes, como rouxinol, e começaram a se cumprimentar como rouxinol mecânico. E depois disso, as crianças que nasceram foram todas batizadas como rouxinol mecânico. E aqueles que se chamavam apenas rouxinol foram hostilizados, porque quem queria ter o nome de traidor? As coisas iam bem na China. E durante um ano eles ouviram e ouviram e ouviram e ouviram e ouviram as canções do rouxinol. E depois mais um e depois mais outro. Depois, ninguém mais lembrava do rouxinol imperial. Depois, as pessoas ficavam maravilhadas com a caixinha de música e tentavam criar obras de arte falando sobre ela e poesias, mas ela em si já era uma obra de arte e tudo parecia muito falso. E depois de 15 anos, o imperador deu uma volta a mais na chave e a canção começou e começou e começou até que ela foi ficando lenta e deu um estalo e um treque e pá! A caixa parou. O imperador gritou: mestre da música! E o mestre da música veio. E ele, que era especialista em dar a volta na chave, deu a volta. Mas o rouxinol não cantou. Ele gritou então: um médico, tragam um médico. O médico veio. E o rouxinol estava ali em cima da mesa. Mas o médico disse: isso é uma caixa de música? Eu não tenho o que fazer, você precisa de um relojoeiro. E gritaram: relojoeiro, venha! E o relojoeiro veio e abriu a caixa, tirou todas as engrenagens, limpou e explicou para o imperador: meu imperador, vocês ouviram demais a canção desse pássaro. As peças estão gastas, então troque, relojoeiro. Não posso. Se eu trocar as peças dessa caixinha de música, eu mudarei a canção, eu mudarei o ritmo, eu mudarei
a essência da caixinha de música. O que eu te aconselho, meu imperador, é que você aposente a sua caixinha, porque só poderá dar corda nela agora mais 7 vezes. O imperador se entristeceu e declarou luto em toda a China, e declarou que uma vez por ano, no aniversário da China, eles dariam corda em público. E foi o que fizeram, uma vez. As pessoas todas se reuniram em volta da caixa e ouviram aquela música, mas não se alegraram, simplesmente baixaram a cabeça e depois partiram em silêncio refletindo. E depois 2, 3, 4, 5, 6 anos. E quando o 7º ano chegou, o imperador se entristeceu. Deu a corda. O rouxinol mecânico cantou a sua música pela última vez. E quando ele parou de cantar a música, o coração do imperador quase parou. E quando o 7º ano chegou, o imperador se entristeceu. Deu a corda. O rouxinol mecânico cantou a sua música pela última vez. E quando ele parou de cantar a música, o coração do imperador quase parou. O imperador, depois de ouvir pela última vez a canção do rouxinol mecânico, adoeceu. A sua pele ficou branca e a fome foi embora, assim como a sede. As pessoas se preocupavam, elas levavam flores e levavam comidas para o imperador, mas o próprio imperador não sentia mais fome. Depois de dias sem comer, os seus músculos começaram a definhar. Os ossos ficaram aparentes e as pessoas perguntavam sobre o imperador. Depois de um tempo, elas começaram a perguntar quem substituiria o imperador, já que ele não teve filhos. E o próprio primeiro-ministro disse que isso era uma decisão muito complexa, que deveriam pensar com cuidado sobre isso, mas que com certeza precisaria ser uma pessoa que sempre esteve ao lado do imperador. Uma pessoa que estava do seu lado nos dias de glória e que também estava do seu lado nesses dias difíceis. E as pessoas aceitaram aquilo, quase que nomeando o primeiro-ministro como imperador. Quando chegou a noite, o imperador estava deitado em sua cama, muito fraco, e quase não conseguia se mexer. E à meia-noite trouxe a lua no alto do céu. E da janela que ficava à frente da sua cama, uma névoa começou a aparecer e a subir, e ocupou todo o chão do quarto. Depois se tornando muito densa e se recolhendo no centro do quarto, levantando e formando uma figura. E era a própria morte, que em pessoa veio pegar o imperador. A morte era uma criatura medonha, um esqueleto completo, e tinha um enorme sorriso no rosto, já que não tinha carne. O esqueleto, que quase não se colocava em pé, andava de quatro, se rastejando pelo chão. E quando chegou perto da cama do imperador, se agarrou no lençol, subindo e deitando sobre o corpo do imperador. Ela olhava para o imperador bem no fundo dos olhos. E o imperador olhava aquelas órbitas vazias, aquele rosto sem olho, aquele sorriso sem lábio. Ela apontava para a janela, aonde a cortina voava,
e na cortina que balançava com o vento os rostos apareciam, rostos de pessoas que fizeram parte da vida do imperador, pessoas a quem o imperador fez bem, mas pessoas a quem o imperador fez mal. E como imperador, ele julgou muita gente. A morte perguntava bem baixinho: lembra-se dessa? E daquela você se lembra? O imperador nada falava, porque estava fraco. Depois a morte pegou a coroa e colocou na sua própria cabeça. Pegou o cetro imperial e segurou na mão direita. Pegou a espada real e levantou-a, olhando bem fixamente para o pescoço do imperador. Depois, ela se sentou no peito do imperador, e o imperador ficou sem ar, dando um último suspiro, quando uma música surgiu. Era um canto especial, uma canção nunca ouvida, melancólica. E quando a morte olhou para a janela, lá estava o rouxinol. O rouxinol cantava como nunca cantou antes, triste e melancólico. A morte ouviu aquilo e percebeu que o canto era para ela, mas o pássaro parou. E a morte suplicou: continue, passarinho, não pare. O rouxinol então respondeu: eu canto, mas se você me der a coroa imperial. A morte saiu do peito do imperador, que voltou a respirar aos poucos, e rastejou até o chão, se direcionando até a janela, e tirando a coroa, colocando-a no chão. O pássaro cantou um pouco, mas logo parou. E a morte suplicou: continue. Continuo, se você me der o cetro imperial. E a morte entregou o cetro, e ao seu lado colocou a espada. E o pássaro cantou, com uma energia nunca vista antes, como quem falasse da própria vida, de alguém que não tem vida. E depois parou, e a morte suplicou: continue, pequeno rouxinol, continue a sua canção. E o rouxinol disse: só se você me der a vida do meu imperador. Nesse momento, a morte começou a se dissipar como uma névoa. O pássaro continuou a cantar, e aquela névoa dançou no quarto, por todos os cantos, uma dança fúnebre, e saiu pela janela, se deslocando até o cemitério. O imperador ficou novamente corado. O seu músculo inchou e o seu corpo se refez. E quando ele viu o rouxinol, na hora o pegou da janela e agradeceu por ter voltado e disse que nunca mais ele poderia partir. O rouxinol se calou. Então o imperador disse que não é esse o jeito que os pássaros devem viver, que eles devem ser livres. E o rouxinol cantou. E cantando, ele contou para o imperador que seria sim o seu pássaro, e que viria visitá-lo toda vez que quisesse, mas que livre ele poderia olhar toda a China, conhecer tudo que existe e lhe contar os aspectos de seus povos, as missões, as alegrias e as tristezas, e dizer o que a China precisa. O imperador agradeceu e entendeu que a liberdade é muito importante. Depois disso, o pássaro bateu asas e saiu pela janela. O imperador colocou sua veste imperial, a sua coroa, e saiu, já a ponto de ver o primeiro-ministro sentado no trono. E quando todos viram o imperador corado e com saúde, ele disse bom dia, e as pessoas se ajoelharam aos seus pés.